Fala traders, tudo bem? Bora lá fazer o nosso diário de trade aqui do dia 28/11. São 4h37 da tarde. Vamos lá ver o que aconteceu, como que seria a nossa leitura, o que a gente pode tirar de aprendizado desse dia. Lembrando que auxiliar vocês aí no desenvolvimento de leitura, tá? Beleza? Então, o que a gente tinha aqui no dia passado? O dia passado é o dia 27 de novembro, tá? Dia 27 de novembro, nós tivemos uma inversão de fluxo muito forte ali após as 13 horas, mais ou menos, tá bom? Dentro dessa inversão de fluxo, a gente começou a rastrear aí a galera que começou a carregar esse preço, tá bom? Então, a gente tinha aqui o médio dessa turma. E o preço finalizou lá no dia de ontem, né? Aqui, ó, em cima do médio do vendedor. Então, não passou, tá vendo? Então, aqui o vendedor ainda estava atuando, tá? Então, nós tínhamos... Deixa eu colocar aqui nos 2 minutos para diminuir os candles, tá? Então, nós tínhamos esse cenário aqui, tá? Nós tínhamos esse cenário. O que aconteceu hoje? O que a gente poderia marcar de ontem? Essa faixa de negociação aqui, onde já está em cinza, tá? Que é justamente a mínima de segunda-feira, do dia 24, tá? Do dia 24, a mínima do dia 24. Então, a gente tinha essa polaridade e o preço ele abre dentro dessa região aqui, tá? O início do dia não foi legal porque ele abriu entre o médio do player comprador e do player vendedor, tá bom? Então, ali dentro desse range que foi montado, a gente tinha muito interesse, tá? Então, o preço ficou batendo ali. E note a característica que o preço fez dentro desse espaço aqui. Olha aqui, ó, barra. Bora começar a desenhar aqui. Vou pegar minha setinha. Olha aqui, ó, barra vermelha. Eita, essa é muito grossa. Deixa eu diminuir a espessura. Aqui, ó, barra vermelha, tá? Aqui outra barra vermelha. A gente tem barra azul. Então isso aqui, pessoal, tudo é atividade de player, tá? Se você perceber, ó, o médio do vendedor tá passando aqui em cima e o médio do comprador aqui embaixo, tá? Então a gente tinha grandes probabilidades desse preço ficar manipulando liquidez dentro desse espaço aqui, tá? Note que esse espaço onde ele estava na parte da manhã aqui, ó, tá? É o mesmo espaço que ele finalizou o dia ontem. Então, sempre quando você localizar que o preço abre no outro dia dentro de um espaço onde no dia anterior houve uma consolidação, cuidado, fique atento. Pode ser região de manipulação de liquidez ali, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, como que tava as nossas médias móveis, ó. O preço abriu dentro dessa característica aqui. Olha a bagunça que tava, ó. Então, nós tínhamos média de 9 do diário em cima, nós tínhamos média de 200 um pouco flat, nós tínhamos média de 9,20 cruzando o gráfico aqui. Então, assim, ó, tava um cenário bem propício para armadilha, capturar a sua liquidez, tá? Então, o que a gente poderia fazer? Esperar com que esse preço saísse dessa região, tá bom? Qual foi a primeira saída do preço dessa região? Bora lá. Primeira tentativa que o preço fez de saída dessa região foi essa aqui, ó, que ele saiu do range. Vamos marcar o range aqui, ó, a gente tinha esse range mapeado, ok? Então, esse movimento aqui foi a primeira vez que o preço saiu do range. Qual que seria o ideal, né, o cenário ideal para a gente poder abrir risco aqui, ó, esse preço vir fazer um teste para que ele continuasse o seu movimento, tá bom? Só que, note uma coisa, deixa eu botar minha setinha de novo aqui, a forma como esse preço saiu desse range foi na máxima, isso que vocês têm que notarem, tá? E a gente usa a leitura de alguns indicadores para a gente conseguir interpretar o momento em que esse preço chega
dentro dessas zonas de liquidez, tá bom? Então, ó, note que o preço ele saiu do range, tá? Ele saiu do range, só que olha uma coisa aqui, ó. Como que esse preço saiu do range? Cadê o fluxo comprador? Então, note, ó, que nessa área de consolidação, a gente teve todo esse fluxo e quando foi para romper, não tinha fluxo. Ué, então, se esse rompimento acontece sem fluxo, sem expansão do fluxo, você já vai ligar o radar. Algo de errado não está certo. Tem alguém mentindo, tá bom? Então, ó, nessa tentativa de rompimento de máxima que ele não dá continuidade, aqui a gente bate o martelo e a gente caracteriza uma armadilha, tá bom? Então, como que a gente chegou nessa confluência? Divergência de fluxo, tá? Se você notar aqui a característica do deslocamento do preço, vou dar um zoom para você. Ele também se desloca em uma característica de exaustão, tá bom? Ó, nota aqui, vou colocar aqui. Note que a gente tem aqui uma característica de exaustão, tá? O que é essa característica? Esses candles sem continuidade, então ele sobe, desce, viola o fundo, viola o topo, tenta violar o fundo. Ó, ele fica nesse padrão aqui, ó, de zigue-zague de forma muito curta, ok? Ele não tem esse deslocamento aqui, ó, que desce, que sobe, que desce. Ele não tem fluidez. Então, todas as vezes que vocês verem, ó, os candles fazendo esse zigue-zague muito curto, após algum candle de alto volume ou após uma onda com muita pressão compradora, a gente pode estar dentro de um processo de exaustão, tá bom? Então, antes dele romper o topo, nós tínhamos esse processo de exaustão aqui, o que nos ajudou a acreditar que isso aqui poderia ser uma armadilha, tá bom? Aqui eu abri risco, tá? Eu abri risco, fiz parcial aqui, porque esse preço ele poderia ainda vir aqui subir, então a gente não sabe, tá bom? O que ele poderia ter feito aqui na real. A gente sabe que ele tinha um processo de divergência, tá? Mas no momento em que ele chegasse aqui no ajuste, ele poderia simplesmente entrar fluxo, entrar volume, ele romper a máxima e continuar, tá? Lembre-se que a gente tem que reagir e trabalhar sempre com probabilidades, tá bom? Então, de oportunidade, aqui poderia ter sido a primeira, tá? Logo após isso, o que o preço fez? Veio corrigir. Se a gente pegar o topo e o fundo, a gente olha aqui a nossa região de prêmio dessa estruturinha aqui, ó, tá? Então aqui daria outra possibilidade de nós entrarmos de novo. Então aqui eu adicionei contrato e saí aqui na região de mínima, tá bom? Então esse aqui foi o meu trade de hoje, tá bom? Ah, Thiago, essa subida que teve aí na parte da tarde, tudo, não peguei. Não peguei, queria ter pegado, tá? Mas como já estava assim bem avançado, já quase indo para meio-dia e já tinha dado gain, então eu não peguei toda essa movimentação aqui, tá? Mas foi uma movimentação muito linda, tá bom? Então, a gente tem esse cenário. O que ajudou você a acreditar nesse cenário? A saída do range. A saída desse range foi testar uma máxima em processo de exaustão, tá? Se você não teve assim, dinâmica ou reação, né, para pegar esse trade aqui do rompimento, porque é um trade bem agressivo, não é trade didático, você poderia ter pegado esse retorno aqui, tá bom? Então isso aqui poderia ter sido a segunda oportunidade do dia, certo? Então, bora lá. Agora detalhe, note outra situação. Note que o preço ele vai lá na região da mínima, só que esse preço ele chega lá sem expansão de fluxo. Então, ó, a gente teve duas situações. A gente teve no início uma forte expansão e ele renovou o topo sem expansão. Olha só,
aqui a gente teve uma forte expansão, no segundo movimento ele renova sem expansão. Então isso aqui nos dá uma ideia de exaustão de preço, tá bom? Quando ele vem na parte inferior do caixote, aqui nessa região, cadê a expansão do fluxo vendedor? Eu gostaria de ver, ó, esse fluxo se expandindo abaixo do nível zero, abaixo da região zero. E eu não tive essa característica aqui. Então aqui já acende outro alerta, tá? E note o seguinte, eu sempre estou falando para vocês em questão de reagir ao mercado dentro de regiões mapeadas, tá? Então aqui a gente observou a máxima e a gente está observando os limites da consolidação. Então sempre tem que ser, pessoal, em região, em meio de movimento, muito cuidado, tá? Confluências que a gente tinha nessa região aqui, ó, a gente poderia pegar a mínima do dia anterior para a gente achar a região de prêmio de desconto, tá? E a máxima, tá? Você vai colocar a fibra aí entre a mínima e a máxima. E nessa regiãozinha aqui, ó, note, ó, essa linha tracejada rosa é o 50, tá? E aqui embaixo é o 61, tá bom? Então vamos marcar aqui, ó. Vou colocar aqui para ficar bem visual para vocês. 50 e o 61 do fundo de ontem e o topo do dia de hoje. Então nós tínhamos aqui a nossa região de desconto. O que é região de desconto, pessoal? Vocês vão muito ouvir falar isso, região de desconto, região de prêmio. Isso é uma nomenclatura mais utilizada pelo pessoal do SMC, tá? Que é o do Smart Money Concept. Pessoal que gosta muito aí de usar os pontos de liquidez e operar muito Forex, tá? Vocês vão perceber que aqui eu misturo alguns termos de análise técnica clássica com o SMC, tá? Eu tenho uma mistura de nomenclatura. Por que eu faço isso? A gente tenta achar caminhos aonde as coisas possam fazer mais sentido na cabeça dos alunos, tá? Então, quando eu falo assim, olha, procura um lugar mais barato, lugar de desconto, lugar de promoção, o seu cérebro fica mais entendível, não sei nem se existe essa palavra, né? De absorver essa informação. Então, olha só, você quer procurar uma compra, tenta procurar a região de desconto, a região de promoção, tá bom? Se você quer vender, tenta achar a região de prêmio, tá? A região mais cara. Então, você quer vender caro e comprar barato. Day trade é só isso, tá bom? Então, a gente achou aqui, ó, nossa região de desconto em relação a esse topo e ao fundo do dia anterior. Beleza? Eu estou no 2 minutos. Quando a gente volta para o 1 minuto, note o seguinte. Qual que é o padrãozinho que ele forma aqui dentro dessa região? Ó? Então, ele desce, tá? Ele desce demonstrando aí fraqueza. Quando ele vem testar a região, ele deixa aquela movimentaçãozinha clássica da mudança de característica. Olha só. Fundo, topo. Fundo, topo. Fundo. Ó, aqui eu tenho um topo, né? Então o preço vai lá, rompe esse topo e volta para testar. Então aqui, ó, no fractal de 1 minuto, ele está mudando a característica, tá? Mudando a característica dentro de uma região de desconto. Então, quando isso acontece aqui, ó, é um cenário bem bacana, tá? Queria ter entrado aqui. Se eu tivesse demorado mais um pouquinho, tinha dado certo, né? Mas assim, ó, formou um cenário bacana. Note que durante a formação dessa QEC, dessa mudança de característica, a gente teve também, ó, a diminuição do fluxo e a expansão do volume, demanda sendo injetada no mercado, junto com o fluxo, junto com a mudança de característica do preço, e aqui foi a abertura do mercado americano. Então, olha só, o tanto de confluência que a gente tem para a gente observar uma possível entrada no day trade, tá bom? Então, a gente tinha essas confluências. Para quem entrou aqui, conseguiu desenvolver esse preço bastante, tá bom? Então o preço aí se deslocou, tá? Bastante. Bora lá. Qual que foi a região onde o preço foi testar, tá? Deixa eu puxar aqui o meu gráfico contextual para vocês. Olha aqui, ó. Foi numa região mapeada,
tá? Lá próximo aos 127,326. Então nós estávamos, ó, com essa região mapeada aqui. Quando chega em região, Thiago, você já clica compra ou vende? Não, depende muito da situação, tá? Eu prefiro muito as entradas didáticas. Então, geralmente, quando esses preços chegam em regiões e essas regiões são mais macro, eu sempre olho ali o 30 segundos ou o gráfico de 1 minuto para me identificar a primeira mudança de característica do preço. Beleza? Então, esse preço ele foi testar lá em cima, tá? E o primeiro sinal aí de mudança de característica do preço, tá? Foi exatamente aqui, ó. Aqui foi o primeiro sinal de mudança de característica do preço. Então, esse preço ele vinha fazendo esse movimento aqui, ó. Aqui ele quebra, volta para testar, ó, volta para testar e deu continuidade. Aqui nós temos uma oportunidade, tá bom? Beleza? Então, aqui foi uma oportunidade dentro do movimento corretivo. Agora, nesse exato momento, o que está acontecendo? Olha aqui, ó. Qual que é a movimentação que nós temos? Essa aqui. Se eu quebro o topo, eu estou possivelmente... Ó, tem uma LTB passando aqui, possivelmente eu quero jogar esse movimento para este direcional, tá bom? O que me deixa enviesado em relação à armadilha é justamente isso aqui, ó. Cadê minha setinha? Peraí. Cadê isso aqui, ó? Eu preciso de expansão de fluxo comprador, tá bom? Eu não tenho expansão. Então, quando esse movimento aqui acontece, eu prefiro ficar de fora, porque ele fica um movimento duvidoso para mim, tá? Eu não sinto confiança. Então, note, ó, que a gente tem uma expansão de volume, mas a gente não tem a continuidade da parte de fluxo. Então, a gente tem todo o cenário. A gente tem uma LTB, a gente tem um movimento que quebra o topo e volta para testar. Eu tenho volume, mas eu não tenho fluxo, tá bom? Então, esse movimento aqui, ele me deixa um pouco receoso, tá? Então, dentro desse mesmo cenário aqui, a gente pode ter também um movimento corretivo dessa onda que ele acabou fazendo. Então, nós podemos pegar lá o topo e o fundo dessa onda, ele está exatamente em cima da região, ó, de prêmio, de todo esse pivô aqui, ó. Tá bom? Então, note o seguinte, ó, apesar de nós termos uma mudança de característica exatamente aqui, esse cenário desse pivô corretivo em cima da região de prêmio, tá? Me valida a continuidade aqui, ó. Tá? Então aqui tá melhor eu pensar em uma possibilidade de venda com risco mais baixo do que uma possibilidade de compra. Ah, Thiago, por que você está falando isso? Porque é o seguinte, ó, se você... Tudo é precificação, tá, pessoal? Vamos raciocinar. Se você compra aqui, o teu stop tem que ficar aqui embaixo. Lembra lá da questão do risco-retorno? Então, se você compra dentro desse contexto, você está querendo, ó, você está assumindo isso aqui de stop, tá? Para possivelmente isso aqui de probabilidade de ganho, tá bom? Então, você tem esse cenário. Agora, se você vende aqui na região do 61, você está pegando isto aqui de probabilidade de risco para isso aqui de probabilidade de ganho, tá? Porque aí a gente entra tentando achar o quê? Esse movimento aqui, a replicação desse movimento. Bom, pode levar stop, Thiago? Pode, uai. Se levar stop aqui, beleza, você está fora, mas está dentro do GR, porque o mais importante é você precificar o seu risco. Ah, Thiago, eu estou achando que esse movimento aqui ele vai subir. Beleza, ele pode subir também. Mas ele subindo, aonde que está teu stop? Aqui embaixo. Então ele já fica totalmente desproporcional para você assumir um risco aqui. Tá bom? Lembrando que essa é a minha visão, tá bom? Como eu enxergo o gráfico. Então, lembrando aí, no início do dia lá, a gente teve a possibilidade do trade aqui, ó, do rompimento da máxima, o teste, tá? E da mudança de característica aqui, quando ele veio testar a região de desconto da estrutura. A outra oportunidade visível que deu foi exatamente aqui, ó, quando ele quebra a estrutura e volta para testar, beleza? E agora, nesse momento,
ele está querendo fazer aí a mudança de característica do preço, tá? Aqui, ó, está querendo fazer a mudança de característica do preço para dar continuidade. Só que aí nós estamos dentro de um cenário onde nós temos dois viés. Nós temos esse movimento aqui corretivo também, tá? Então esta região aqui onde a gente está analisando agora é uma região de indecisão, tá? Nós temos um fractal menor em choque com o fractal maior, tá bom? Beleza, turma? Então, esse aqui foi o dia de hoje. Agora são 4 horas e 59 minutos, tá? Deu para a gente entender um pouco mais aí do que aconteceu para auxiliar nos estudos. Beleza? Então, é isso. Até mais. Fique com Deus. Valeu, turma. Obrigado.